E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que tinha tomado. E havendo lançado o homem fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Meus amados ouvintes, irmãos e irmãs, é com a graça de Deus que nós estamos aqui para mais esta abençoada programação. Irmãos, nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 21 e 24. Veja, quando Deus criou ali o Jardim do Éden, criou este planeta, então ele colocou os seus filhos, Adão e Eva, neste planeta. E Deus deu uma ordem para Adão, de que ele comesse de toda a árvore do jardim. Mas daquela árvore que estava no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem nela tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E veja, meus irmãos, houve ali uma desobediência àquela palavra de Deus através de Adão. E quando houve esta desobediência, então entrou o pecado na raça humana. E quando entrou o pecado, isto separou o homem de Deus. Então o homem saiu da vida e entrou na dimensão da morte. Então Deus teve que vir e executar a sentença. Mas grave esta frase: Deus é amor. Deus, sendo amor, meus irmãos, então ele criou um plano de redenção, ou seja, um plano salvítico, para trazer o homem de volta à presença de Deus. Veja ali nesse quadro de Gênesis capítulo 3, Deus teve que expulsar Adão e Eva do Éden. E ali está saindo aquele casal. Primeiro Deus matou um cordeiro e fez para eles túnicas de peles daquele cordeiro. E ali vai saindo Adão e Eva com aquelas peles batendo em suas pernas e o sangue descendo. E o profeta de Deus diz que ali naquele momento soletrou uma palavra no coração de Deus, irmãos. A palavra amor. Então, a partir dali, irmãos, nós vemos Deus executar o seu plano de salvação. Veja, Deus, pela sua presciência. O que é presciência? Conhecimento prévio. Deus, sendo conhecedor de tudo, já sabia que Adão ia cair. Ele já sabia disso. Por isso que João disse em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus sabia que haveria a queda,
Por isso, Deus, antes da fundação do mundo, veja o amor de Deus, meu irmão. Antes da fundação do mundo, Ele já preparou este plano de salvação que é o Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa. Agora, teria que haver um resgate, teria que haver um homem para redimir o homem caído, irmão. Veja, nós temos aí em Deuteronômio, capítulo 25, ali em Israel, a lei da redenção. E qual era a lei da redenção? A lei da redenção era que um parente redentor é que tinha o direito de redimir aquela esposa do falecido marido, aquelas propriedades, tudo teria que ser redimido por um parente mais próximo, ou seja, um parente redentor. Nós vemos isto aí, irmãos, mais perfeitamente no quadro entre Boaz e Ruth. Está no livro de Ruth, a partir do capítulo 4, 3 e 4, nós vemos esta história de Ruth. Veja, quem deveria redimir Ruth não era Boaz. Havia outro na fila, mas Boaz, ele estava amando a Ruth. Então ele queria redimir, ele queria trazê-la com todas as suas propriedades. Então ali ele foi e conversou com o remidor oficial de Ruth, que era seu cunhado, e ele acabou se abstendo daquela redenção. Então Boaz entrou ali na linha de sucessão para redimir a Ruth. E quando ele fez aquilo, veja o versículo 9 do capítulo 4 do livro de Ruth. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimelec e de Quilom e de Malom, da mão de Noemi, e que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado, ou seja, não desapareça dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto, pois, sois hoje testemunhas. Então Boaz foi ali, meus irmãos, ele era o parente redentor. Ele se tornou o parente com direito a redimir a Ruth. Veja, Boaz sendo um tipo de Cristo e a Ruth sendo um tipo da igreja. Então Boaz veio e pagou aquele preço que era necessário para remir a Ruth e torná-la sua esposa. Agora, este é um quadro perfeito, meus irmãos, do nosso Boaz, do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo veio para resgatar a sua noiva eleita, irmãos. E veja, como lá no Velho Testamento tinha que ser um parente redentor, agora estamos falando aqui da queda, estamos falando do espiritual. Veja, como a queda, o pecado, entenda isso, irmão, como o pecado entrou por um homem, sendo totalmente homem, Adão. Então, o pecado, ou seja, a redenção, deveria ser feita por um homem, totalmente homem. Por isso que nós vemos em Apocalipse, capítulo 5, quando João olhou, ele não viu ninguém digno. Está no versículo 3, aí nós podemos ler. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Veja, irmão, ninguém no céu, olha aí, representando os anjos, os querubins, serafins, arcanjos, nem em cima na terra, representando os homens, e nem debaixo da terra, representando as potestades, representando os demônios. Então, quando João olhou aquele quadro, ele chorou muito, porque realmente não havia ninguém digno de vir, de ser um homem totalmente homem. Então não havia ninguém digno de vir e pagar esse preço. Sobrou somente Deus, irmãos. Sobrou somente Jeová, somente o grande Deus. Este é o mistério da piedade, meus irmãos. Somente Deus teria essa capacidade de se fazer um homem, totalmente um homem, e se manifestar em um corpo chamado Jesus, e levar sobre si os nossos pecados, levar sobre si as nossas dores, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros, irmãos. Mas João aqui estava chorando, e eu chorava muito. Mas no versículo 5 vem o consolo. E disse-me um dos anciãos. O que ele disse? Não chores, glórias a Deus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém? Que coisa, meu irmão. João estava chorando ali, porque não havia ninguém digno. De repente o ancião mostrou para ele o cordeiro. Veja, aquele cordeiro que Deus matou antes da fundação do mundo. Depois isto vem sendo tipificado ali quando Abel ofereceu o seu culto. Depois a igreja vem sacrificando animais para cobrir o pecado. Mas veio este homem chamado Jesus, ou seja, Deus manifesto em um homem, veio para trazer a redenção para nós. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, por adoção de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, meus irmãos. Então ele foi este Salvador, meu irmão. Este é o plano da salvação de Deus. Ou seja, Deus amou tanto o homem de tal maneira, irmão, que ele não enviou um serafim, ele não enviou um anjo, ele não enviou um querubim, ele não enviou um dos profetas, não. Ele mesmo se fez carne. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e o verbo era Deus.
Então Deus se manifestou naquele corpo chamado Jesus, irmão. Este é um mistério. E ele levou sobre si os nossos pecados. Ele mesmo, por isso que ele pôde dizer, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso, ele é este remidor. Ele é este parente redentor. E ele está agora no lugar de mediação. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Preste atenção, irmão. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então ele se deu a si mesmo, irmão. E hoje esse corpo, Jesus, por que Paulo disse aqui? Não há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aquele corpo que Deus se manifestou ali, ele é chamado de filho de Deus. Ele é chamado de filho do homem. Ele é chamado de filho. Então aquele corpo de Deus, irmão, é o mediador. E hoje este corpo de Deus, este tabernáculo de Deus, está ali ao lado do seu trono. Por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu ali aquele corpo, Jesus, o corpo, ao lado do trono, da destra de Deus, irmão. Então, quando Deus olha para nós, ele olha primeiramente para aquele corpo, aquela vestimenta carnal, que ele mesmo entrou nela e desceu aqui nesta terra. Ele foi um menino, irmãos, ele foi um adolescente, ele foi experimentado nos trabalhos e ele levou sobre si, ele passou todas as tentações que um homem poderia passar. Ele era totalmente homem, ele teve fome, ele teve dor de cabeça, ele teve cansaço, ele chorou no túmulo de Lázaro, meu irmão. Ele era totalmente homem, mas ele também podia ser totalmente Deus, meu irmão, porque ele era Deus. E veja, o pecado, ele veio através da desobediência de um só homem. Está em Romanos capítulo 5. Ali você vai ver do versículo 12 até o versículo 19, Paulo falando que como o pecado veio, ou seja, a morte veio por um homem, pela queda de Adão. Adão foi o primeiro Adão, a Eva foi a primeira igreja, irmãos. O Adão é um tipo de Cristo, a Eva é um tipo da igreja. E há 2000 anos atrás, então veio este segundo Adão, irmão, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio e ali da sua costela direita, assim como a primeira Eva saiu da costela direita do primeiro Adão. O segundo Adão ali, quando aquela lança romana transpassou a costela direita de Jesus, irmão, ali saiu em primeiro lugar água, que é a justificação. Depois saiu o sangue, que é a santificação. E depois ele entregou o seu espírito. Ou seja, água, sangue e espírito são os três elementos necessários para a geração da vida. E ali no Calvário, há 2000 anos atrás, meu irmão, através daquele corpo remidor, aquele corpo salvador, então saiu dele a segunda Eva, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E assim como o primeiro Adão
amou a primeira Eva de todo o seu coração, meu irmão. E ele veio, o Adão deu a vida pela Eva. Preste atenção. Se Adão tivesse repudiado aquela Eva, Deus teria que criar outra Eva para ele. Mas Adão já amou ela era carne da sua carne e osso dos seus ossos. Por isso ele deu a vida por ela. E esta segunda Eva, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é carne da sua carne, ela é espírito do seu espírito. Por isso ele amou ela de tal maneira, meu irmão, que o segundo Adão, ele veio e derramou o seu sangue naquele madeiro, meu irmão, para trazer um resgate, para trazer uma redenção para mim e para você. E você que está ouvindo esta programação agora, veja, ele entregou a própria vida ali no Calvário, irmão. Quando era você quem deveria pagar o preço, mas ele veio e pagou o preço em nosso resgate. Ele pagou o preço em seu resgate, meu irmão. E o que dará você por esse resgate? O que dará você por esta tão grande salvação, por esta tão grande redenção que ele trouxe para nós? Oh, meu irmão, você não tem coragem de deixar um copo de cachaça. Você não tem coragem de deixar um cigarro por causa dele. Mas ele entregou a sua vida. Ele deu a sua vida por nossa causa. Ele foi esse parente redentor, meu irmão. O preço era muito caro. O preço era uma vida por causa da vida. E tinha que ser um homem, não podia ser um Deus, não podia ser um anjo. Ele teve que se fazer totalmente homem, mas ele pagou o preço. Ele foi o nosso Boaz, ele foi o nosso bom pastor, que deu a vida por mim e por você, meu irmão. E o que você precisa fazer nesta hora é aceitar este sacrifício do Calvário, é reconhecer este preço que foi pago pela sua alma e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e aceitar a sua salvação. Oh, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus abra o vosso entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bradando com grande voz.
céu, na terra e no mar, que fora digno de olhar para o livro e nele tocar. Eu estava chorando quando um ancião bradava: João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que um ser aproximava. Foi tomando o livro da mão daquele que estava lá. Anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, tendo harpas e salvas de ouro, começaram a louvar. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ele tem todo o poder. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abriu. E tendo aberto o livro, eu, João, vi um cordeiro quebrar os 7 selos, e cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que diziam: Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizestes destes homens um reino de sacerdotes para servir a Ele, e reinarão na terra. Então olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé em volta do trono, que com júbilo e grande coro cantavam: Sabedoria, riqueza e poder, forças, honras e glórias, ações de